Então, bom dia, gente. Eu vou falar aqui um pouco sobre o trabalho aqui, que é melhorando a explicabilidade na detecção de câncer bucal com a visualização em Gradcam, que ele é um artigo de uma parceria que a gente está fazendo aqui com a professora Tayane, que é com o pessoal da odontologia, que no caso eles fazem bastante trabalho assim, de machine learning e tudo mais, principalmente com câncer oral, mas eles fazem análises em geral assim também. O principal problema aqui que eles estavam focando era sobre o câncer oral, e ele é um dos tipos mais comuns, e que recentemente ele tem tido um número muito alto de mortes, e ele tem um diagnóstico demorado, porque por mais que ele seja o mais comum, ainda é um que tipo, é muito desvalorizado, acaba não sendo muito visado na mídia, no contexto assim cotidiano, e até na literatura tem pouco conhecimento sobre como ele funciona, sobre as causas, sobre o tratamento, e aí no caso isso acaba atrapalhando um pouco tanto o diagnóstico quanto o tratamento seguinte. Aqui que a gente tem principais dois estágios que são analisados, é o estágio de Oral Potentially Malignant Disorder, que ainda não é o câncer em si, mas ele já começa a aparecer algumas lesões preocupantes, que muitas vezes, na maioria das vezes, elas acabam evoluindo para o câncer em si. E na maioria das vezes elas exigem monitoramento e algumas poucas vezes já intervenções pesadas, mas na maioria das vezes um tratamento leve é suficiente. E seguindo ele, a gente tem o Oral Squamous Cell Carcinoma, que esse em si já é o câncer estabelecido, que geralmente precisa de um tratamento bem pesado. Nesse caso aqui já são muito notáveis marcas brancas na boca, grandes feridas, e que geralmente acabam desenvolvendo bem rápido. Aqui nessa imagem a gente consegue ver uma comparação entre os dois. Em cima a gente tem o que é o potencial caso de câncer, que ainda começam só umas lesões. DW, paizão. É. É tipo um warning. Então... E o de baixo já é o caso do câncer em si, que a gente consegue ver que já tem muitas lesões já muito formadas, acúmulos de bactérias e tudo mais, e que é um caso bem já mais preocupante. Nesse trabalho em si que a gente tem, eles já começaram com o modelo já pré-treinado, que eles já tinham feito, acho que, de algum outro trabalho. E daí, nesse trabalho em si, o que eles queriam focar era na análise dessa rede que eles treinaram, para ver o quão boa ela estava, se realmente estava condizente com o que eles esperavam e se era confiável. Então, assim, eles treinaram a rede já com datasets próprios que eles mesmo têm, que eles falaram que ainda é fechado para o público, eles não liberaram, por enquanto está só na mão deles. Eu acho que eles que coletam mesmo. Então... Aí eles não entraram muito em detalhes sobre dataset. Entraram em algumas, nada super aprofundado. E aí eles fizeram uma pesquisa sobre técnicas de aplicabilidade em geral, e eles falaram como melhor sendo a Gradcam, que ela é mais versátil assim, porque as outras dependem muito um pouco da arquitetura que você está usando. Vou ligar aqui. Aí o Gradcam, no caso, qualquer CNN que você fizer, você consegue usar. Porque, por exemplo, tem a versão antiga do Gradcam, que é só o CAM, que aí ele depende de uma função de ativação específica. Então, se você não usar essa função, você não consegue usar essa técnica. Então, esse aqui é uma versão mais generalizada dele. Aí eles focam na avaliação da rede com a implementação dessa explicabilidade. Aqui falando um pouquinho do dataset, que o dataset deles é próprio deles, que eles conseguiram em união com 3 faculdades. A Faculdade de Odontologia do Pará, que é a FOP, a Universidade... Não é Ouro Preto? Acho que é... Não, é a Faculdade de Odontologia... Ah, só FOP. É FOP. Na verdade é da Paraíba. Não, é FOP. É a Faculdade de Odontologia da Paraíba, a UFMG, que é de Minas Gerais, e a UFPA, que é do Pará. E aí, no caso, as imagens que eles tinham eram 837 fotos da boca, assim, sendo de celular ou de câmera profissional. E mesmo o celular, assim, a qualidade ainda era boa, então não era um celular que ia ter 3 megapixels ou coisa desse tipo. E o dataset, depois de coletado, foi tudo dados labels com base na equipe médica. Eles deram o laudo e, a partir daí, foi dada o de cada classe. Aqui a divisão, assim, ficou quase, assim, não foi perfeito, mas é quase metade para cada classe. E nesse trabalho aqui em si, eles só usaram os dados de teste, então eles só usaram 10% de cada, porque o modelo já estava treinado e aqui eles só estavam fazendo a avaliação dos resultados. Não tem normal, então? Não, então, eles compararam um caso que, tipo, já tem lesões, mas ainda não é o câncer, e o câncer em si, não tem então, saudável. Controle. Eu não entendi muito bem essa parte de que eles só usaram teste. Não. Essa mesma base de dados, ela já tinha sido usada anteriormente para treinar um modelo, é isso? Então, é que tem esse modelo deles que eles já treinaram antes. Nesse trabalho, eles já estão com o modelo treinado e eles só fazem a parte do teste. Que é a parte da explicabilidade também, Isso. que vai ser feita em cima do teste. Eles usaram dados de treino, só que antes, para treinar a rede. Em outro trabalho que eles já haviam publicado anteriormente.
É, porque eles queriam focar esse trabalho só na análise da rede mesmo. Não queriam também só é uma forma mais honesta de publicar mesmo, em vez de ficar repetindo. Eu achei interessante toda vez. até, porque tipo, o foco do artigo foi realmente eles analisando, não foi tentar compilar tudo. Uhum. Fica mais fácil. Mas você tem alguma noção da rede que eles usaram? Então, aqui eu acho que eu botei, só que tipo, era basicamente uma Convinext, que é tipo uma CNN, só que com features de Transformers. Eles usam atenção, eles um pouco diferentes assim. É basicamente uma CNN misturada com atenção, que aí um Transformer. Era legal ter trazido isso. É porque eles não citaram muito, então, tipo, eu não queria ter pegado do outro trabalho deles. Aí eu dei uma olhada, mas eu não achei. Eu até ia pegar uma imagem no Google assim, só que tipo, podia não ter nada a ver com o que teria que eles ser a usaram. deles mesmo. Então. Vou ver se eu pego aqui que você tá fazendo. Tem um drive lá que eu preciso dar uma olhada. Depois eu posso ver também. Aí aqui no caso de distribuição do conjunto de teste, eles separaram pelas universidades, né, para ter controle de onde vinha cada dado. E acabou que o FMG e o UFPA tiveram bem poucos dados. A maioria foi da faculdade de odontologia mesmo, que acabou que foi o principal, que eles conseguiram se basear mais. Aqui a questão do modelo, que é essa que eu falei, que é uma CNN com features de Transformers, que eles usavam tipo camadas de patch, que automaticamente ia pegar certos pedaços menores, tinha a questão da atenção, que é aquele negócio, tipo, você pega de um ponto, você joga pro final e vai misturando o que sai de cada uma. Não sei exatamente explicar, porque eu não peguei bem de estudar. Eu não entendi muito bem isso. Convoluções fundas e largas? Não, atenção. Convolução funda e larga, tipo, tem várias camadas grandes no meio. Isso. E a questão do kernel, que é, tipo, o tamanho do filtro, basicamente. E aí, no caso, esses aqui foram dois modelos que eles usaram, que a base deles era parecida, que foram dois modelos que eram treinados inicialmente com o conjunto ImageNet e o outro com o ISIC. E a partir disso, eles retreinaram com esses dados deles. Essa é a ideia do fine tuning. Nossa, foi até separado. Que eles basicamente pegavam o modelo já treinado e passavam novos dados. Então, eles ajustavam o modelo já treinado para o problema que eles queriam analisar. E aqui já começou que foi os resultados que eles obtiveram. Acaba que tipo, a análise para os dados do FMG e o FPA fica bem ruim de analisar, porque era muito pouco, então qualquer coisa é tipo, ou 0 ou 100 que mudar. E eles se basearam mais na análise do FOB. A gente consegue ver que tanto para o modelo A quanto para o modelo B ficaram bem parecidos assim no resultado. Tipo, a variância de acurácia foi bem pouca. E aqui foi o início da análise deles, mas eles focaram um pouco mais na questão, um pouco mais de explicabilidade, eles fizeram essa análise entre os modelos para ver o quão diferentes eles estavam. Que eles fizeram um diagrama de Venn, que era para ver quantos pacientes um modelo A acertava, quais o modelo B acertava e quais ambos os modelos acertavam. Então, assim, deu para ver que mesmo e 10 ninguém acertou. E 10 ninguém acertou. Eu não entendi. Qual que é a diferença entre os dois modelos? Eu tava vendo aqui. Então, os dois, a arquitetura é praticamente igual, só que o modelo B, ele é treinado também com o banco de dados Tem mais dados. Esse é aberto ou é outro deles? Não, os dois são abertos. Tipo, esse aqui é um modelo já existente, que alguém treinou, aí eles pegaram e retreinaram com os dados deles. Aí o modelo A é um treinado com esse banco de dados aberto, e o modelo B é com esse e mais um. Volta no slide. O modelo original foi treinado com esses dados e depois eles fazem o fine tuning com dados deles. Isso. Ah, eu achei que Não, pode falar. Tá, entendi. Esse ImageNet é um banco de dados famoso para isso, que eles tipo, lotam uma CNN com isso e aprende padrões de coisas, então. Eu achei que eles tivessem treinado no artigo anterior com os dados deles. Não, mas assim fizeram. É porque tipo, a ideia de fine tuning é você pegar uma rede que já tem alguns padrões aprendidos e você joga novos dados, que ela aprende com... Então isso ele fez no trabalho anterior e nesse ele está testando com aquele dataset que você falou. Isso. Já tinha um modelo que já era treinado, eles pegaram os dados deles. O Panzo levantou. Pode falar, Panzo. Só uma pergunta. Essas convoluções fundas e largas é porque são muitas camadas e com muitos neurônios? É, isso aí. Muitas camadas. Tem algum número específico de quantas camadas tinham? Então, eu não vi, eles não citavam nesse artigo como é que era a rede deles. Eles só citaram a descrição da rede, assim. Só falaram essas ideias. Teria que pegar o artigo anterior para entender de fato como é que eles fizeram parte da rede. Tu consegue me mandar o PDF de alguma forma? Porque eu tô sem acesso a ele aqui. Ah, tá, posso. Manda aqui. Acho que eu mandei o... tem um drive lá. Eu mandei um drive no grupo. Show. É o OneDrive. Então, só procurei. Vou procurar, pode continuar. Tá. Não, que isso. Aí essa que era a rede. Nesse caso, nesse artigo deles, eles não citaram. Eu até procurei nas referências para ver se eles citavam outro artigo, mas eu não achei. Mas eu também dei uma olhada meio rápida, então posso ter deixado passar.
Mas essa que é a ideia da rede mesmo, é parecido com uma CNN com algumas features de Transformers, principalmente a questão da atenção. E eles fizeram essa comparação, e aqui no diagrama, eles tiveram essa ideia de que tipo, os dois modelos, assim, mesmo sendo um pouco diferentes, eles ainda estão bem parecidos, porque acertaram boa parte dos mesmos pacientes e erraram também alguns iguais. E aqui foi uma questão deles sobre a questão de confiança, que um ponto que eles também consideram importante é não tipo, só a rede estar acertando, mas ela também estar acertando com certeza do que ela está dizendo. Porque quando a gente treina, o que a rede ela vai estar dando ao final vai ser uma probabilidade de ser dessa classe. Então, eles aqui fizeram um levantamento de quantos dos casos a rede predizia uma classe com confiança alta ou confiança baixa. E o que eles encontraram é que, realmente, na maioria dos casos, a confiança foi praticamente de 1, que a rede tinha total certeza do que ela estava dizendo. Então, para eles, já é um ponto bem positivo. E não só, como eles estavam acertando por muito, os que errava também não errava por muito. Então, era assim, ficava uma questão de dúvida, então acabava errando por pouco. E como é que eles estão fazendo esse cálculo de confiança? Então, isso aqui eu até faço mesmo. Tipo, quando você treina, pelo menos no que a gente usa, que é o TensorFlow, quando você faz a predição, ele retorna um vetor de probabilidade. Ah, tá. Então, é essa que É como eles se tiram. fosse antes de fazer aquela discretização no final da rede. E, por exemplo, vai dar tipo, 5% para uma classe, 20% para outra, e aí 75% para outra. Aí eles pegam esse 75%, que foi a maior, e é isso que eles usam como grau de confiança. E aqui que acaba sendo um pouco mais o foco do trabalho deles, que é a questão da explicabilidade, que é a aplicação do GradCam. Que o GradCam nada mais é que essa técnica ela vai pegar um pouco da transmissão do gradiente ao longo das camadas e vai criar um mapa de calor, que vai estar mostrando as zonas mais importantes para a rede, onde ela se baseou mais para dar a predição final, para ela dizer o que ela achou daquela imagem. Aqui, na imagem mais à esquerda, o que a gente tem é a marca das lesões feitas pelos médicos. Então, por exemplo, aqui é uma lesão, aqui é outra. E aqui é o mapa de calor, que, por exemplo, aqui onde está mais azul é onde a rede teve mais ativação. E a principal diferença que eles notaram entre os dois modelos é que o modelo B ele conseguia identificar com mais precisão. O A está meio espalhado. Então, o A fica bem espalhado. Tanto aqui em cima, embaixo um pouco menos, mas nesse aqui espalha muito. Enquanto no B ele fica bem específico onde realmente é a lesão marcada pelo médico. Então aqui teve uma boa acurácia visual, assim, vamos dizer assim. Certo. E isso aqui é para a classe já do câncer, que já tem a lesão bem marcada, já é um caso um pouco mais avançado. Só que essa daqui muda um pouquinho quando a gente está analisando casos que é em tese sem lesão, que no caso é o sem câncer, né, com lesões pequenas. A gente consegue ver que, por exemplo, a lesão aqui ela está mais para baixo. E onde a rede encontrou ativação foi bem no dente, que é onde não faz sentido ter, que foi um dos pontos que eles analisaram e acharam esquisitos. E aqui embaixo, por exemplo, aqui a gente tem uma rede enorme tem uma região enorme de lesão, e a ativação da rede foi nos pontos muito nada a ver, uns cantinhos muito esquisitos que não tinha nada. A partir disso aqui, eles tiveram uma ideia de tentar cortar regiões da imagem, por exemplo, aqui, cortar os dentes, que era onde nunca teria lesão, e que a tese deles era que isso ia ajudar na rede. Só que eles fizeram isso, cortaram as regiões que não importavam das imagens e fizeram a predição de novo. E acabou que o resultado, na verdade, até piorou, não melhorou. E, assim, eles acharam esquisito e só acabaram descartando essa ideia. E continuaram com isso. E teve mais essa análise aqui também, que teve alguns casos que eles acabam diferindo entre si. Porque, por exemplo, aqui, eles até iam um pouco, mesmo errando, eles iam um pouco na mesma região. Tipo, os dois aqui olharam para o dente, aqui os dois olharam um pouco assim, perto. Só que, tipo, tinha casos onde eles divergiam bastante. Por exemplo, a lesão aqui está um pouco mais embaixo. Aqui ele até identificou no modelo B e no modelo A ele já jogou um pouco mais para cima. Nesse daqui de baixo, que está ali bem embaixo da gengiva. Aqui o modelo A jogou um pouco ali para os dentes, o outro realmente acertou. Então aqui eles tiveram a conclusão que, tipo, só usar um dado um pouco diferente já foi suficiente para fazer uma rede assim, um pouco parecida, mas ainda assim tem algumas diferenças significativas entre os modelos. E daqui eles citaram essa questão dessa acurácia, que é tipo visual, que eles faziam a comparação entre onde realmente estava a lesão e onde a rede estava identificando maior ativação. E nesse ponto acabou que o modelo B ele foi melhor, como a gente viu, como o modelo B ele conseguia identificar com mais detalhes, assim, errava algumas vezes, mas identificava com mais detalhes, ele foi o que teve uma ativação que fazia mais sentido, de acordo com o que eles esperavam, então o modelo era um pouco mais confiável. Enquanto isso, o A errou bastante. Teve casos que errava, tinha casos que marcava a imagem inteira.
E aqui foi que eu citei da questão, de que eles tentaram cortar as imagens, tipo, cortar pontos que não tinham importância, mas a rede piorou. Foi igual o caso do Kleber, que eles cortaram o diafragma e também piorou. E essa aqui foi a principal análise deles. E foi isso. O trabalho deles realmente foi mais essa análise da rede, tipo, não preocupando com o processo de treinamento, mas olhando, avaliando a rede em si, tipo, a parte mais final. Esse que foi o foco desse trabalho. Sim. Eu achei interessante essa questão deles, tipo, tirarem realmente um esforço mais para não só para tipo, treinar, mas terem um esforço assim para analisar mesmo, tentar entender realmente o que está acontecendo, para conseguir explicar. Voltando na imagem, pensar. Então, uma coisa que a gente sempre discute aqui no grupo é que a rede ela sempre vai te sacanear se você der a chance. Uhum. E não é bem sacanear, ela vai achar informações mais úteis para Ela vai ela. no que é mais fácil, né? E aí, como é que a gente pode saber que essa rede não está, por exemplo, vendo indícios de que essa pessoa foi muito fumante durante a vida? Porque, tipo, olha esse dente aqui onde ela está apontando. Está então, claramente escurecido, Uhum. entendeu? De repente, a rede está só procurando, tipo, se essa pessoa tem indícios de que fumou muito durante a vida e que por isso aumenta a chance. Então, Né? no Uma artigo, informação correlacionada. no artigo eles até citaram um ponto de que a rede podia estar realmente tendo esse comportamento, está aprendendo, por exemplo, sei lá, alguém que tem um pouco mais de lesão, ou menos, assim, tipo... A Não quantidade comparar. de lesões. Então, exatamente. Poderia ser. Porque, por exemplo, esse ponto que você citou, ele se baseou no dente. Porque, por exemplo, aqui não vai ter, mas aqui, ó, aqui é a mesma coisa. Por Esse exemplo, também, o dente ele olhou amarelado, dente. os dois olharam dente. Aqui já não tinha muito, ele até ficou um pouco Aí perdido. ficou estranho mesmo, não dá para entender por quê. Então, esse aqui ele acertou, mas tipo, não tinha realmente... Aqui foi até... Aqui até tem o dente bem preto aqui e tal, e ele se dividiu, dá pra ver, que tipo, jogou um pouco assim, para onde tem a lesão, e também distribuiu um pouquinho onde tinha dente. Então, tem essa questão. É interessante, assim, a gente pode ver que sempre que tiver outra chance, né, dele aprender uma coisa mais fácil, ele aprende, de fato, a coisa mais fácil. Ele não vai ficar se esforçando para aprender o que você quer que ele aprenda. Sim. Aí é isso que eu tô esperando de conseguir aplicando o Gradcam, que, tipo, olhando os meus pacientes, eu consigo ver, tipo, se ele tá se baseando em algum ponto. E, tipo, termos de gráfico parecia que o problema realmente estava fácil, que aprendia muito rápido. Às vezes, olhando a visualização da rede, ele pode estar focando em um ponto meio aleatório e... Sim. Aí, Achei interessante. Então, o que você leva desse trabalho pro teu é o quê? A aplicação do Gradcam. principalmente. E dá bastante atenção na parte de avaliação da rede, tipo, não só focar no treinamento, obviamente. Aí eu vou procurar mais trabalhos assim com esse foco, para ver tipo, como é uma análise bem feita, considerado tipo, trabalhos grandes. Assim. E, assim, pelo que eu vi da literatura, tem muitos resultados bons, mas o que falta é realmente tipo, resultados confiáveis, tipo, um bom processo de avaliação e tudo mais. Né? É isso que eu tirei principal. Entendi. Aí seria legal se você trouxesse para a gente como é que esse Gradcam funciona, né? O que ele está olhando. Eu posso trazer. Eu não sei explicar exatamente, mas tipo, o que ele faz é que ele pega a propagação dos gradientes ao longo das camadas e vê tipo, onde está sendo mais importante. E aí, tipo, ele meio que junta tudo isso e cria esse mapa de calor, de ativação. Se você puder trazer Só isso que... numa próxima... vou tentar trazer de um jeito bem mais visualizado. Seria falando legal. Bem... Até para a gente entender, né? Então, aplicar isso no teu trabalho, trazer o resultado e explicar para a gente como é que isso funciona. Na região da boca em geral, tipo, pode ser livre. Dá uma olhada aqui qual que é, porque os caras organizaram por autor, que com todo respeito é uma organização péssima. A gente está gravando. Vai, Felipe. Alguém no chat tem algum comentário sobre esse artigo? Enquanto a gente procura aqui o outro artigo. Eu acredito que o que eu tinha de dúvida eu já tirei ao longo da apresentação. Eu fiquei com uma dúvida sobre o comentário que a senhora fez, professora, que foi sobre o fato do modelo estar identificando mais uma boca que fumou a vida inteira do que, de fato, uma boca com indício de câncer, né? E você também comentou que isso provavelmente teria uma correlação alta. Mas eu não entendi por que isso seria um downside assim, do modelo, já que possui essa correlação alta. Então, é porque, assim, o problema é você afirmar que a sua rede sabe identificar se a lesão é cancerígena ou não, quando talvez ele só está estimando quem fumou muito ou quem não fumou tanto, entendeu? Eu acho que o problema é a afirmativa de você dizer o que a sua rede aprende. Entendi.
Porque a gente pode achar que ele sabe de fato classificar lesões, quando talvez ele não saiba classificar as lesões, mas ele sabe identificar pessoas que estavam mais sujeitas a ter o câncer. Uhum, entendi. Então, tipo, mesmo que ele consiga identificar bem bocas que fumaram a vida inteira, ele não consegue de fato falar se aquilo ali corresponde ou não ao câncer, ele precisaria de uma outra análise posterior, seria outra ideia de trabalho, né? Seria essa que é a questão. Entendi. Por exemplo, né? O que poderia ser feito para você tentar forçar é você pegar amostras pareadas, também por essa característica, por quantidade de anos que fumou, por exemplo, por quantidade de adesão no esmalte do dente. Esse pareado seria como? Você se certificaria que teria pessoas fumantes em ambos os lados, é isso? Fumantes também por quantidade de tempo. Tipo, sei lá, quem geralmente fuma mais de 15 anos tem uma chance maior, né? Tipo, fazer algo assim, tipo um deparo ali. Idade também. Então, assim, se a gente quisesse tentar garantir que a rede não vai achar outras características, o ideal seria que a gente tivesse pareado essa amostra por outras características que poderiam influenciar. Então, por exemplo, o gênero, a idade, anos fumando, todas essas características que a gente acredita que podem influenciar no diagnóstico. O ideal seria que ambas as amostras estivessem pareadas. Quando a gente faz análises estatísticas em outros tipos de dados, normalmente isso é adotado, né? O pessoal da biologia, eles fazem muito isso, de amostras pareadas. Fazem muito. Sim, eles levam isso muito a sério, para ter certeza de que você está vendo um resultado daquilo que é a pergunta de interesse, e não um outro resultado de uma covariável, a gente chama isso de covariável. Quando a gente trabalha com imagens, a gente não consegue fazer isso muitas vezes, porque a CNN em si, ela exige um banco de dados muito grande. Então, quanto mais a gente começa a tentar colocar restrição, mais a gente perde dado, e aí a gente começa a prejudicar a rede porque a gente tem pouco dado. Então, é meio que um trade-off, entendeu? A gente tem que ficar sempre botando na balança. Será que vale a pena a gente ficar com uma amostra só de 100 pacientes em cada classe, só que a gente tem certeza que vai estar pareado? Ou a gente fica com 600, 1000 e aí a gente corre o risco de, na verdade, a rede estar aprendendo outra coisa, né? Então, enfim, acho que é uma coisa interessante para a gente pensar. Por isso que eu acho que quanto mais dados, mais importante é a gente ter uma explicabilidade que seja boa o suficiente de explicar o que a rede está aprendendo. Com certeza. Mas também fica a questão aí para a gente pensar no futuro, se vale a pena a gente arriscar a rede aprender outra coisa, deixando passar covariáveis, ou se de repente valeria a pena a gente realmente ter uma amostra menor, entendeu? Porque no nosso grupo aqui, a gente tem um costume de usar amostras bem pequenas, né? Até agora a gente, em geral, usa amostras bem pequenas, salvo um outro projeto, né? Que o da Amanda tem um pouco mais. Eu acho que é mais... Então, não, a dela tem 1000 pessoas, né? O da cassete tem 10.000 pessoas. O meu tem 2.000. A série vai ter pra caramba. O seu também é um dataset bem grande. Aí talvez fique um problema, porque a gente tem muito negócio que outro. Galera, eu até achei o slide, o artigo base, mas ele não tem nenhuma imagem que facilite a nossa visualização da arquitetura, então meio que vai ser... Tá, seria aqui. Então, tá. Enfim, a gente pega para estudar isso com mais calma ao longo do tempo. Onde que foi publicado isso? Eu não vi. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se foi publicado. Tá só escrito, talvez. Eu só tinha um trabalho, não tinha referência em nenhuma revista, né? Tá só o PDF? Sim. Na capa não tem nada. Não, é só pesquisar o título, né? Eu achei que tava... eu achei que esses já eram todos publicados. Eu não sei nem se a gente pode, então, botar esse vídeo, porque se não tiver publicado... Aqui, quando você pesquisa, ele vai para Spring Nature. Então Desse aqui? Então tá. Então tá publicado. Geralmente, acho que eu vejo, eles têm referência. Lecture Notes in Computer Science. Eles botaram num livro. Entendi. É porque eu achei que a análise em si acabou que teve até poucos resultados, né? A análise foi... uma coisa mais... Tá mais didático mesmo do que... do que, de fato, o que a gente olharia num artigo científico. Até faz sentido isso ser parte de um livro, né? Talvez eles tenham escrito isso para mostrar que isso acontece. Eu achei interessante, né? Não daria para a gente tentar se basear nisso para fazer um artigo em si, mas são informações importantes. Eu acho que só da gente já ter o conhecimento de que existe esse GradCAM e como que ele funciona, mais ou menos, já é uma boa. Sim. Eu acho que ele foi mais importante, não pela questão técnica, mas pela ideia de você analisar bem o resultado, tentar focar em entender bem o processo e não só aceitar que o resultado tá bom. Interessante, tá legal.